Promised Neverland. Eu imagino que você já tenha escutado esse nome em algum lugar. E caso você não tenha escutado, eu vou falar pra você. The Promised Neverland é um anime que foi lançado em 2019, a primeira temporada dele. E eu assisti, né, a primeira temporada desse anime. E eu não tinha conseguido assistir a segunda temporada, por mais que ela lançou já faz um tempo. E eu consegui assistir essa segunda temporada esses dias. E bom, eu tava assistindo e antes mesmo de assistir, eu já tava vendo alguns comentários, que é uma coisa que eu sempre faço. Antes de assistir alguma coisa, de acompanhar alguma coisa, por algum motivo, eu tenho que conhecer antes, eu tenho que ver spoiler, eu tenho que ver comentários das pessoas pra estar preparada para o que eu vou ver. E antes de eu assistir a segunda temporada, tinha muita gente comentando muito mal da segunda temporada, falando que foi horrível, que terminou de uma maneira extremamente horrenda. E eu, normalmente, quando eu vejo esse tipo de comentário, eu falo, não deve ser tão ruim assim. E normalmente eu vou ao contrário. Normalmente quando eu assisto, eu falo, cara, eles estão exagerando, isso aqui é muito bom. Só que dessa vez foi diferente. Eu assisti a segunda temporada e, bom, ela é, entre aspas, razoável. Bom, se você não leu o mangá, se você simplesmente assistir, você dá pra perceber que aquilo foi feito mal planejado. É uma bagunça de elementos, bagunça de acontecimentos. Parece que eles estão tentando entregar muita informação de uma vez e você acaba não conseguindo engolir isso. E as coisas acontecem muito rápido, são só 12 episódios. Então eles tentam entregar tudo aquilo que eles têm de uma vez. Tipo, vai, agora, tem que saber de tudo isso. Acabou. E aí, no último episódio, eles simplesmente saem, né, dessa divisão dos mundos. Caso você não tenha assistido, assista a primeira temporada, pelo menos. Mas, tipo assim, tem essa questão das crianças, que elas são de uma fazenda. Essa fazenda serve para... É como se eles fossem gado. Fornecer comida para os monstros que os caçam, no caso, que são demônios. E tem essa divisão entre o mundo dos humanos e o mundo dos demônios. E no último episódio, eles conseguem escapar. Eles acham a chave, tem um monte de reviravolta. O vilão desiste, sabe? E eles simplesmente fogem para outro mundo. A Emma fala que não vai fugir ainda, que ela ainda tem que batalhar, que ela quer ainda mudar aquele mundo dos demônios, libertando pessoas de outras fazendas e etc. E começa a aparecer várias ceninhas e depois mostra todos eles no mundo dos humanos. E eu assistindo isso eu falei, tá, o que foi isso? Eu tinha visto os comentários e eu já tinha uma noção de certas coisas que deveriam acontecer. E aí eu cheguei à conclusão de... eles cortaram tudo. Aí depois de ter assistido, eu decidi ir ler o mangá, que é a solução mais, tipo assim, mais razoável que eu consegui pensar, de ir ler o mangá pra ver qual que é a obra original, porque eu sabia que eles tinham cortado coisa. E eu tinha que ver quais que eram as partes que eles tinham cortado, que pra mim não fazia sentido. Então eu comecei a ler. E quanto mais eu lia, mais com raiva eu ficava. Quanto mais eu lia, mais eu percebia que tudo aquilo estava errado e que tinha que mudar de alguma forma. E aí que eu fui que entendi por que as pessoas tinham ficado com tanta raiva da segunda temporada. Eu voltei a assistir alguns vídeos das primeiras temporadas. Das primeiras não. Voltei a assistir alguns vídeos de pessoas comentando sobre a primeira temporada, sobre a Emma, de vídeos, sabe, de 4 anos atrás, quando tinha acabado de lançar. E os comentários do vídeo eram totalmente diferentes, sabe? As pessoas, sabe, felizes, falando melhor anime do ano, Emma, melhor protagonista, sabe, elogiando o trabalho, falando que, tipo assim, uau, que anime, mano, sabe, eu não posso esperar pela segunda temporada, todo mundo tava tão animado e tão energético. Só que agora quando você vê, tá todo mundo desprezando o anime. Você não vê quase ninguém mais falando dele, sabe, ninguém apreciando mais todo o trabalho. E eu comecei a ficar com muita raiva em relação a isso. Eu comecei a ficar com raiva pelo autor.
né, o Kai Shirai e o Posuka Demizu, que é o ilustrador, eu comecei a ficar com raiva por eles, porque como uma artista, eu também sinto a dor de machucarem a sua obra. Tipo, tava todo mundo tão animado, todo mundo tão entusiasmado, sabe, de querer ver como que a obra ia continuar. E, sabe, e depois você vê o final, sabe, a peça final, alguém mexer na sua própria obra e depois você ser linchado, você ser tratado mal, as pessoas humilharem a sua obra por causa de outras pessoas. Sabe, eu não entendo, eu não faço a mínima ideia por que fizeram isso com o anime, por que tiraram cenas, por que cortaram, por que retransformaram. Mas, por algum motivo, eu tô incomodada com tudo isso. E bom, se você lê o mangá, você vê que é uma obra simplesmente magnífica. A história é simplesmente completa de mistérios, completa de, sabe, raciocínios e estratégias, e os personagens eles vão evoluindo com o tempo, e não é como o anime que te entrega tanta informação ao mesmo tempo que você não consegue assimilar nada. O mangá ele vai te mostrando aos poucos, e você vai entendendo e você vai crescendo juntamente com os personagens ali. Eu não terminei o mangá, eu ainda tô lendo, eu cheguei no capítulo 100 e tem 181 capítulos. Mas até agora a obra é simplesmente magnífica. E se tivesse saído desse jeito no produto final da segunda temporada, nossa, mano, seria tão melhor, seria tão mais incrível. Uma das partes que eu mais fiquei com raiva foi do fato de eles tirarem um dos personagens mais icônicos que nós temos no mangá. Caso você não tenha lido ainda, caso não tenha assistido, desculpe pelos spoilers e pelas coisas que eu estou falando. Mas, tipo assim, o Yugo, sabe? O Yugo, ele é um dos personagens mais icônicos que nós temos na série. Ele no começo não se importa muito com as crianças, ele também é um fugitivo de uma das fazendas. Só que ele não apoia muito as crianças, mas com o tempo ele vai crescendo e vai se abrindo para elas. Ele chega a salvar a Emma, sabe? E eles criam esse laço de irmãos, de pai e filha, um negócio assim. E é muito lindo você ver o desenvolvimento da história, e a cada capítulo a Emma se mostra, sabe? Como essa protagonista forte, essa mulher empoderada, sabe? A mulher empoderada de verdade, não essa mulher empoderada que eles tentam colocar em nossa cabeça. Mas uma mulher que sabe, que se sacrifica, que vai atrás, que busca o melhor para sua família. E ela, tipo assim, por mais que ela faz coisas imprudentes, ela sempre tem um plano, por mais que ele seja imprudente. E a relação deles com, sabe, a relação dela com os irmãos, a relação dos irmãos dela com ela, e você vê a família crescendo e se desenvolvendo enquanto eles vão conhecendo novos personagens, é simplesmente incrível. Tem um arco que pra mim, no meu coração, é o meu favorito, e eu sei que é o favorito de muita gente, que é o Gold Pound. Não, é certo, Gold Pound. Que é o, se você traduzir, é o Lago Dourado, é um dos arcos mais incríveis, onde você vê essa evolução. É da Emma como personagem, sabe, de pegar as responsabilidades, de ir atrás, enfrentar seus medos, salvar aqueles que precisam de ajuda, e desvendando esses mistérios que vão, sabe, surgindo, e eles vão simplesmente indo atrás de tudo isso. Eu fico muito triste em saber que uma obra tão bem feita, uma obra tão bem escrita, sabe, do trabalho desses dois artistas, o Shirai e o Posuka, sabe, me machuca como artista em saber. Bom, eu sei que em processos de anime, em adaptação de mangá, o autor, ele tá sempre, sabe, na maioria das vezes, o autor tá sempre lá orientando e falando o que ele quer e o que ele não quer. E se foi, tipo assim, direção do Shirai, eu não consigo entender porque ele faria isso. Mas simplesmente a obra, ela é perfeita do jeito que é. E, sabe, eu fico bem mal em saber que acabou do jeito que acabou. Ainda mais de ver os comentários das outras pessoas em relação a tudo isso. Se fosse uma obra minha, se fosse uma das minhas histórias, que foi adaptada de uma maneira ruim, que foi adaptada de uma maneira preguiçosa, eu diria,
eu realmente não ficaria tão feliz assim. Eu não sei se vocês assistiram Oshinoko. É um anime que fala sobre idols e todo esse negócio. Só que lá também tem essa questão de adaptar mangás para outras coisas. E lá também tem uma criadora, tem também uma mangaka, que ela sofre isso. Que ela fez um mangá. E o mangá dela era conhecido. E quando falou que ia fazer live action, as pessoas ficaram realmente felizes com isso. Os fãs dela. Só que quando saiu a live action, as pessoas começaram a falar mal. E mal. E mal. E ela, sabe, foi ferida com isso. Ela se sentiu muito mal e machucada. Tanto que ela tem uma amiga que ela se fecha pra tudo isso porque ela não quer ser machucada da mesma maneira que ela foi machucada. E eu não sei como que esses criadores estão se sentindo. O mangá ele já acabou, sabe, a história já fechou. Mas eu gostaria de ver como que seria essa trajetória se eles tivessem continuado, colocado todas as cenas que seriam importantes, não de uma maneira mastigada, sabe? Uma maneira preguiçosa, que eles simplesmente pegaram as informações do mangá, misturaram tudo e fizeram um bem bolado assim. Mas se eles entregassem tudo da maneira que deveria ser entregado, sabe? Cada passo, um passo de cada vez, cada arco, sabe? Se desenvolvendo. Sabe? Na segunda temporada, quando a Amy encontra o Norman, eu fiquei... Isso aqui não tá certo, isso aqui não tá certo. E, sabe... a Lambda, os amigos do Norman, no caso, seus subordinados, sabe, eles todos se desenvolvendo e no final simplesmente desistirem de tudo porque a Emma mandou. E parece o final meio preguiçoso. E, sabe, eu só queria que a história tivesse o final, que ela merecia o reconhecimento que ela merece. E eu sei que já faz um tempo desde que saiu a segunda temporada, desde que todo esse rolo aconteceu, mas mesmo assim, eu queria poder comentar sobre e falar em cima do que eu acho, do que eu tenho pensado sobre tudo isso. E se você quiser dar uma chance, eu te peço, veja a obra original. Você pode não ser muito fã de ler mangá, sabe, pode ser difícil de entender algumas cenas, sabe, porque é tudo preto e branco, mas, cara, vale muito a pena. Tem personagens incríveis no mangá, que eles evoluem a história, deixam ela simplesmente, sabe, incrível, muito mais engraçada de, sabe, ler, acompanhar. Um desses personagens é o Sonju, que ele tá sempre, sabe, ensinando as crianças, que ele meio que acompanhou elas, a música que apoia elas em tudo que elas vão fazer. O Lucas, que é um paizão, e o Yugo da mesma maneira, sem contar de todas as crianças de do Gory Pond. Simplesmente incrível. E eu realmente recomendo que vocês vão. E, sabe, deem uma chance pra esse anime. Uma coisa que eu falo não vai pelos comentários das outras pessoas. Eu tenho essa tendência de ver os comentários, de ver spoiler, de ver as coisas antes de realmente assistir. Por isso, quando eu vou assistir, eu não fico muito impressionada, porque eu já sei de tudo que vai acontecer. Mas, do mesmo jeito, eu não quero me influenciar por comentários, e é por isso que eu vou ver por eu mesma. Quando eu consigo, eu vou ver por eu mesma, e eu quero dar minhas próprias conclusões do que eu achei. E, bom, esse é meu parecer. É isso que eu achei no fato de, sabe, ler a segunda temporada. Não, assistir a segunda temporada, ler os capítulos do mangá. E eu realmente recomendo. A primeira temporada ela é simplesmente incrível. Você pode assistir a segunda, sabe, mas sabendo das coisas que deveriam acontecer, você vai ficar meio decepcionado. Eu sei, eu também fiquei. Ai, cara, mas não despreza o trabalho do artista. Eu não sei o que aconteceu, mas eu sinto que não foi culpa dele. Eu acho que nenhum artista iria querer que a sua obra fosse linchada do jeito que essa foi. Sabe, tinha um vídeo que falava o anime que devia ser apagado da existência. E sabe, só de ver aquele título, eu fiquei... Cara, o que aconteceu? Sabe, o que aconteceu com as pessoas que apoiavam, com as pessoas que estavam animadas, que estavam ansiosas para que saísse a temporada, sabe? O que aconteceu com elas? E por mais que eu não entenda o porquê, eu
o mínimo que eu posso fazer é continuar apoiando o trabalho deles. Porque eu sei que dá trabalho, sabe? Criar uma história, desenvolver todo esse trama de personagem, ainda mais pessoas inteligentes, que fazer pessoas inteligentes. Você tem que ser inteligente pra fazer uma pessoa inteligente. Então, é muito bem escrito, é muito bem formado, sabe? Todos os personagens, eles são feitos da melhor maneira possível e eles são desenvolvidos da melhor maneira possível. Bom, esses aqui só são os comentários e eu agradeço por terem me ouvido até aqui. Bye bye!